A paz, amados irmãos, que Deus nos proteja, nos livre de todo mal, que o anjo do Senhor esteja conosco, com a nossa família, nos protegendo e nos livrando em nome de Jesus. Eu declaro o sangue do Cordeiro sobre esse vídeo, sobre esse momento, sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e repreendo toda ação contrária contra essa mensagem, em nome de Jesus. Hoje o Senhor me traz aqui para dizer que Ele está tirando todo sentimento de culpa da nossa vida. Nós cometemos erros, mas quando nos arrependemos dos nossos erros, Deus é bondoso, misericordioso para nos perdoar. Uma vez que houve arrependimento, Ele já nos perdoou. Amém? Então não podemos carregar esse sentimento de culpa no nosso coração, porque nos atrapalha a viver o que nós temos que viver no presente e acaba atrapalhando o nosso futuro, porque quando nós carregamos esse peso, esse sentimento de culpa, a gente deixa de olhar para o momento presente. A gente deixa de enxergar um futuro próspero e a gente acaba ficando triste e amargurado. Então, Deus está entrando com providências na nossa vida, Ele está tirando todo sentimento de culpa e nós vamos ver isso na palavra que o Espírito Santo nos dá hoje. Primeiramente, nós vamos meditar em Mateus, capítulo 26, dos versículos 69 a 75. Amém? Deus nos diz também que nós temos que acreditar, voltar a acreditar nas promessas que Ele nos fez. Porque às vezes nós estamos tão tribulados com situações que nós estamos vivendo no presente, no momento, que nós esquecemos da promessa que Deus fez lá na frente. Então Deus está dizendo, passa por essa tribulação, que lá na frente Ele vai nos dar um refrigério e nós vamos alcançar a promessa. Se apegue às promessas. Amém? Glórias a Deus. Então nós vamos ver aqui em Mateus 26 que Pedro pecou. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele era um discípulo de Jesus. Ele andava com Jesus, mas ele negou. Então vamos meditar? Diz assim: Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Então Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro pecou, mas logo Pedro se arrependeu. Pedro chorou, porque Pedro amava Jesus e Jesus havia alertado a Pedro: você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro se deu conta quando Jesus falou isso para ele, porque o galo cantou 3 vezes. Esse foi o sinal que Jesus tinha dado para ele: você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar, né? Então ele se arrependeu. Então agora nós vamos meditar aqui em João, capítulo 21. Jesus aparece a 7 discípulos. Deus está nos dizendo que nós temos que entender que sem Jesus na nossa vida,
nós não iremos viver as promessas que Deus tem para nós. Amém? Então, nós temos que caminhar com Jesus, nós temos que andar na palavra, nós temos que aplicar a palavra. Para nós nos aproximarmos de Jesus, ter essa intimidade com Ele, nós precisamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, como Pedro aqui se arrependeu dos pecados dele, né? Quer dizer, daquele pecado ali de ter negado Jesus, porque mentir é pecado. Então vamos meditar aqui, vamos ver como foi que Jesus perdoou a Pedro. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Veja bem, vamos parar aqui. Como Jesus os chamou? Chamou de servo? Chamou pelo nome? Não, ele chamou de filhos. Nós somos filhos de Deus. Quando as crianças desobedecem os pais, elas não pedem desculpa aos pais. Papai, mamãe, me desculpem, eu não vou fazer mais isso. O que os pais fazem? Os pais desculpam. Os pais perdoam o erro daquele filho. Assim é Jesus. Quando a gente faz coisa errada, a gente pede desculpas, a gente pede perdão. E Ele perdoa porque nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Amém? Continuando. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Veja bem, uma outra chave espiritual aqui que Deus está nos mostrando: a obediência. Quando Deus falou, lança a rede para o outro lado do barco, que vocês vão pegar peixe, eles obedeceram. Mesmo que no início eles falaram: nós ficamos a noite toda pescando, não pegamos nada. Mas eles ouviram, eles obedeceram e eles receberam o milagre. É isso que Deus está falando conosco também. Nós precisamos ouvir a Deus, o que Ele está falando conosco, seja através da palavra. Eu não sei de que forma Deus fala com você, mas de qualquer forma que Deus fala, você tem que ouvir e obedecer, para vivermos os milagres de Deus, para recebermos as bênçãos de Deus. Nós temos que ouvir a Deus e nós temos que obedecer, fazer exatamente o que Ele está falando conosco. Aí você pode me perguntar: mas como eu vou ouvir a Deus?
Isso é intimidade. Quando nós temos intimidade com Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Através da oração, através do jejum, através do louvor, através da palavra, através da obediência. Amém? Continuando. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. E aqui depois nós vamos meditar na palavra, nós vamos ver que Jesus tem uma conversa com Pedro. Uma conversa bonita, somente os dois ali, íntimos, o mestre e ali o seu discípulo, e Deus perdoa Pedro. Pedro recebe o perdão de Deus quando Deus o convida para segui-lo, Então vamos meditar. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Ele respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. E logo mais aqui, no versículo 18, Jesus convida Pedro a seguir. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então ali a gente vê claramente que Jesus perdoou a Pedro. Pedro foi perdoado pelo seu pecado. E o que Deus está nos dizendo: seja você um discípulo do Senhor que está perdido, que se perdeu, ou você que está perdido, que ainda não tomou a sua decisão. Eu quero que você saiba que Jesus está nos dizendo que Ele nos ama. Ele está nos convidando para nós segui-lo. Se você não tomou a decisão ainda de seguir Jesus, saiba que Deus tem promessas, muitas promessas para todos nós, para você, para a sua casa. O nosso Deus é um Deus de promessas e é um Deus que cumpre. Ele não é homem para mentir. Se achegue ao Senhor, diga não ao pecado e você vai receber o perdão do Senhor. Deus vai te restaurar. Amém? Glórias a Deus. E Deus está tirando todo sentimento de culpa. Esse jugo não é de Deus. O jugo de Deus, ele é leve, ele é suave. Aquele que coloca o dedo na cara e que fica nos culpando pelos pecados que nós cometemos no passado, não é Deus, é Satanás. Amém? Então nós temos que confiar em Deus. Deus tem promessas, como ele tinha promessas para Pedro, mas porque Pedro pecou, ele achava no íntimo dele que ele não era mais digno de seguir
a Jesus, porque ele negou Jesus 3 vezes. Ele estava se sentindo envergonhado. Ele estava se sentindo o último dos últimos, o pior deles, a pior pessoa. Mas lá no íntimo, ele estava arrependido, ele estava chorando. E é isso que conta para Jesus, o arrependimento sincero. Amém? Então Deus hoje está nos convidando a segui-lo. Não importa o que você fez no passado. Deus está dizendo, o presente é hoje aqui comigo. Vamos fazer um concerto, vamos caminhar juntos de mãos dadas e nós receberemos os milagres, as promessas que Deus tem para nós. Amém, aleluia, glórias a Deus. Oh, como esse Deus é bondoso, maravilhoso, né? Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai de amor, Pai querido, todo-poderoso sobre os céus e a terra. É no teu nome, papai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que te louvamos, que te engrandecemos, porque o Senhor é Deus todo-poderoso, Rei das nações. Senhor, muito obrigada por essas palavras. Muito obrigada pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Muito obrigada, Pai, pelas bênçãos que nós temos recebidos pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida. Obrigada, Jesus. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas transgressões dos nossos antepassados. Pai, gera arrependimento verdadeiro em nosso coração. Nos limpa, nos purifica, nos leva para o centro da tua vontade, nos deixa de mãos limpas na tua presença. Sonda a nossa mente, o nosso coração, Pai. Vai tirando toda a erva daninha, vai tirando todo o sentimento de culpa, vai tirando todo o peso do nosso coração, da nossa mente, das nossas costas. Ó Jesus, nós queremos, Pai, orai, oxerei, manassei, corou manassai. Nós queremos caminhar de mãos dadas com o teu Espírito Santo em fidelidade e em amor. Nós queremos pisar nas suas pisaduras, queremos caminhar no teu caminho, na tua trilha, que é o caminho da verdade e da vida. Ó meu Pai, nós estamos aqui prontos, Pai, para recebermos tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos quebra todinho, Pai. Nos faça um vaso novo, Pai. Nos restaura, nos lapida, segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Colocamos a nossa família, Pai, debaixo da sombra do Altíssimo, Pai. Nos guia por rios tranquilos e pastos verdejantes, Pai. Mesmo que a gente passe, Pai, pelo vale da morte, nós sabemos que o Senhor está conosco e não temeremos, Pai. Dê ordem para os seus anjos, papai, para nos protegerem a nossa casa e nos livrarem, Pai, de todo mal, de toda a seta inflamada do inimigo, Pai. Vai cortando com a tua espada de fogo, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E em nome de Jesus, que eu declaro o sangue do Cordeiro sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nos purificando, nos libertando, nos curando, nos salvando, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro Lucas 10:19. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causará dano, nem a nós, nem a nossa família. Eu declaro o sangue do Cordeiro nos blindando a nossa casa contra toda a seta do inimigo, contra toda macumba, feitiçaria, magia branca, magia negra, trabalho feito no ocultismo, pacto de sangue, está tudo repreendido, manietado,
cancelado e desfeito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nos livra de toda peste perniciosa, todo o Covid-19, nos livra de toda doença, de toda peste perniciosa de pessoas, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos faça invisíveis a nós, a nossa casa, perante a presença dos nossos inimigos. Nós declaramos, Pai, que todo aquele que nos persegue, todo aquele que fala mal da gente, ele está com o coração convertido ao Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem falava mal de você não vai falar mal, não vai falar mais mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pois eu vejo o Senhor costurando a boca do nosso inimigo, o nosso inimigo com as mãos e com os pés amarrados com cordas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro unção de paz, unção de amor, unção de prosperidade sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre a nossa descendência. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja liberto, seja curado de toda doença que te aflige, de todo câncer, de todo problema de circulação, de toda enxaqueca, de todo problema de saúde emocional. Você está liberta e curada em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, respira fundo aí, porque Deus está tirando todo sentimento de culpa. Deixe o erro do passado para trás, porque Deus já se esqueceu. Tenha vida nova em Cristo Jesus. Viva o que você tem hoje, tá bom? Porque aí o seu futuro será maravilhoso, será próspero. Esqueça do passado. Do passado a gente só se lembra de coisas boas. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam restauradas, sejam livres desse sentimento de culpa. Amém? Deus te abençoe, fique na paz.